Bem, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Ventura, né? Sou arquiteta, diretora... Oi, Fátima, eu estou me apresentando, esqueci dessa parte. Sou Fernanda Ventura, arquiteta especialista, sou diretora regional aqui da BDH de Pernambuco, presidente do Congresso, que depois eu vou trazer as novidades do Congresso. E aí, a gente está aqui com Fátima, a arquiteta, né? Ela é gerente de projetos do município de Recife, e vai contar essa experiência para a gente, que a gente viveu aqui, que ficou uma experiência e um resultado excelente, que foi compartilhado aí em nossos grupos. E é isso. Fátima, se apresente, contextualize aí. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem. Gisele. É um prazer estar aqui com todo mundo, né? Compartilhar esse momento muito difícil, né? Mas vai ficar uma experiência realmente ímpar, né? E contextualizando um pouco, a gente tem uma rede municipal de atenção básica, né? De média e baixa complexidade, se preparando aí o Hospital da Mulher para uma rede de alta complexidade. Com a construção do Hospital do Idoso, a gente também vai ter esse atendimento. Mas no atual momento, na atual conjuntura que o município se encontra, né, no início da pandemia, a gente não tinha nenhum leito de alta complexidade, ou seja, não havia leito de UTI. A necessidade, quem supria era o Estado, né, convênios, enfim. E, claro, que com essa pandemia, a gestão viu, né, a necessidade iminente. E a primeira demanda que veio para a gente foi aonde a gente poderia, dentro da rede, ampliar esses leitos. E eu já estou na prefeitura desde 2013, né, então eu tenho um caminho aí que eu conheço a rede já, bem a fundo, né, as particularidades da atividade. E a gente identificou e mandou para a gestão, né, lotando aonde era possível ampliar. Mas a gente via logo que, internamente, como a gente estava lidando aqui, policlínica e maternidade, é difícil você parar, porque não eram hospitais de cirurgias eletivas, né, de ambulatório. Eram policlínicas de emergência, e as emergências vão continuar acontecendo, né, apesar da pandemia, e também maternidade. E eles vão continuar, as mães vão continuar parindo, né? E como é que a gente ia misturar? Então, a gente viu que realmente a gente tinha que partir para o hospital de campanha, nem que fosse dos estacionamentos das unidades, mas que também eram áreas bem restritas. Isso era a intenção, o primeiro número que a prefeitura para leitos de UTI eram 300 leitos de UTI. Então, a gente via que, aonde a gente ia colocar, não tinha condições, tinha que partir para alguma coisa externa. Né? E no dia 16 de março é que a gente recebe efetivamente a demanda e ir atrás de imóveis na cidade do Recife e desse condições para a gente instalar aquele leito de UTI. Só que a gente está lidando com leito de UTI. Né? Então, se formou uma comissão multidisciplinar para ir para campo, de engenheiros, da equipe da gente de setor de arquitetura, junto com a gerenciadora, que nos dá todo apoio na área de engenharia, de processos complementares e tudo. Também com o pessoal da área de saúde, né? Mas tinham ali leitos, né? Tinha as pessoas que estavam acompanhando a gente que não entendia daquilo. Achava que a gente achasse um galpão, né? Aquele galpão era suficiente, colocaria os leitos. Só que, a gente sabe que não é bem assim, né? E o que na deveria... verdade, a gente estava lidando com uma UTI só. Uhum. A gente estava lidando
um hospital, na verdade, considerado já de grande porte, a gente até então não sabia se esses 300 leitos iam ficar no lado só, se eu ficar 150, não ficando 150 no outro, porque a gente não sabia o que a gente ia encontrar, certo? Então, o desafio era, naquele dia 16, achar aonde a gente ia colocar esses leitos, certo? Então, aí que eu acho que a arquitetura é muito ampla, ela tem um leque de atuação enorme. E a experiência nessa hora, na área de arquitetura hospitalar, na área de arquitetura de saúde, fez a diferença. Porque se ali, naquele momento, eu não tivesse a experiência que eu tenho, eu já fosse até uma arquiteta formada há muito tempo, mas caísse, né, na minha pasta uma demanda dessa, eu não ia ter tempo de ir atrás, de pesquisar, de ir atrás de RDC, quais são as NPRs que regem, né, tudo isso, porque a gente estava lidando com leitos provisórios, não improvisados. Exatamente. E o que Né? é que E você. aonde a gente ia dar o suporte à vida. E numa situação, né? Começou aí o processo de escolha. O que é que deve, assim, ter observado? O que você observou para escolher essa área? Como era essa dinâmica? Como é que funcionou É, isso aí? pronto. A gente já tinha o foco que era o quê? UTI. Só que era um UTI que ia funcionar fora de um hospital. Então, a gente tinha que levar ali toda a infraestrutura de apoio técnico, logístico e administrativo pertinentes ao funcionamento da UTI e também áreas que me dessem suporte direto, porque eu tenho as áreas indiretas e as áreas diretas, que a RDC 50 bem preconiza, né? Então, quando a gente chegava para ver o galpão, a gente via como era que se tinha a subestação, quanto era a capacidade dessa subestação, se já tinha gerador, né? Como eram os acessos. É, era possível fazer, tinha acesso fácil para ambulância, né? Até a locação. A gente foi ver imóvel nesse dia que a gente olhava e dizia, aí estava até chovendo nesse dia, né? Então a gente fazia, aqui é lago, então não dá. A gente sabe que aqui no Recife tem estudantes que ia lá e aí, não dá. Né? Então, tinha outro imóvel que tinha uma serralharia do lado. Então a gente tinha que observar o entorno, né? Teve um galpão que eu entrei, foi eu entrando a máquina da serralharia. Aí correndo, porque não adianta ficar aqui, não adianta perder tempo aqui. Então, era assim, a estrutura, né, do imóvel que o imóvel dava, porque a gente procurava um que tivesse um grande salão, mas que também já desse alguma coisa para a área administrativa, de apoio técnico logístico, se tinha um bom local para ancorar o tanque criogênico, né? Se o caminhão ia ter acesso para descarregar esse tanque, né? Quer dizer, tudo isso em frações assim, de minutos você tinha que resolver. Entendi. E ali no meio, né, daquela visita, as pessoas estavam muito ansiosas, todo mundo muito ansioso para dar uma resposta para a gestão. E perguntavam, quantos leitos de UTI dá aqui, Fátima? E aqui que você consegue dar, quantos leitos você consegue botar aqui? Bom, a gente faz uma conta rápida, né, de 9 metros quadrados, assim, por leito de UTI, né? Então, tinha um grande salão, e aquele salão a gente dividia, mas era assim, muito superficial. Por quê? A gente tinha que lidar e contar com muita coisa existente, por causa do tempo, da pressa, até para ficar mais econômico também. Né? E a gente tinha que, não podia dar um número, porque as pessoas, às vezes, tomavam aquele número de verdade. Né? Mas a gente conseguiu, quando foi 1 hora da tarde, a gente já tinha os galpões definidos. Né? A meta era em 24 horas apresentar um estudo preliminar. E a gente estava lidando com cada galpão de uma forma diferente. Né? Cada um que a gente achou, não tinha um projeto padrão. Né? E uma das coisas que a gente sabia que ia nortear esse projeto era
as locações partia muito da parte hidráulica, né? Aonde tinha a parte do banheiro, se já tinha bateria do banheiro, porque a gente sabe da paramentação, da desparamentação. Quando a gente começou a ter conversa com a gestão da equipe de saúde, eles se preocupavam muito com as outras áreas, porque eles sabiam que isso a gente ia conseguir resolver pela experiência. Mas a gente estava lidando com uma doença contagiosa, né? Que eles sabiam que iam ter que proteger a equipe bem protegida, né? Uma preocupação sempre de proteger essa equipe que estava trabalhando. E a paramentação de paramentação era sempre a pergunta. Primeiro ponto, a equipe vai entrar e vai sair por onde? Como é que você fez isso? Como é que você resolveu? Então, assim, teve coisa que a gente começou a pensar de uma forma e inverteu, deu um nível de 180 graus, porque no fim, que a gente estava pensando em implementar a parte de bateria do banheiro, não consegue, né? E a gente, por causa da questão técnica mesmo, né? A gente tem que inverter por conta. E a gente começa a ver que essa paramentação, ela não vai permear só na área que está no plano de TI. Porque os projetos que ficaram com a minha equipe foi o projeto desses três grandes hospitais. Que foi na Rua da Aurora, né? Nos Coelhos. Rua e da na Zona Aurora, Sul, para quem é de Recife, se localizar, né? A Ibiribeira. Ficou no centro, ficou os Coelhos, Recife 2. E a Ibiribeira, que foi agora, essa semana que a gente pegou. Então, foi um total de quantos leitos a mais agora? Com esses três? Olha, a gente tem na Aurora ficaram 160 leitos, 100 de UTI, 60 de enfermaria. Sim. Nos Coelhos ficaram 100 de UTI, mais 320 de enfermaria. E mais, na Ibiribeira ficaram 80 de UTI e 27 de enfermarias. Só que desses leitos estão prontos, a infraestrutura está pronta para funcionar isso. Só que atualmente não está rodando por falta de equipamento, por falta de equipamento. Entendi. Mas a infraestrutura ficou pronta. A Aurora, a gente entregou em 20 dias, né? Desde o projeto até... Então, não tem nenhum leito ativado ainda por causa dessa questão da montagem de equipamentos. Tem leito ativado. Eles não estão 100%. Na Aurora, nos Coelhos, na Ibiribeira. Está tudo funcionando. Mas não está 100% rodando. Entendi agora, certo. Entendi. Ótimo. Então, a pressão era muito grande em cima da gente, pessoal. Ela é uma coisa assim, por quê? Em 24 horas a gente entregou. Só que tudo dependia de arquitetura, tudo parte da gente. Né? Então, tinha a equipe de engenharia clínica para fazer a especificação de todos os equipamentos para solicitar para a compra. Né? A equipe de tudo era mistoval, né? Se tínhamos 100 leitos, você tem 6, né? Então, depende, tudo ia pegar a planta, o layout e contar. Né? Quantas guias tem? Quantos lavatórios tem? Eu vou precisar de tanto dispensa, né? Eu vou precisar de tanta teste de lixo, né? A lista infectada, tudo. Então, todo mundo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. E foi assim, mas a gente consegue em 7 dias. Isso a gente começa na segunda. No sábado, a gente entrega os 3. E, inclusive, em Ibiribeira, a gente teve que fazer levantamento. A gente consegue entregar a planta baixa, né? E, assim, a marcação de pontos hidráulicos. É um projeto básico que vocês entregaram. Projeto básico, exatamente. Para depois entregar para o pessoal de instalações. Projetos complementares, exatamente. E também, uma coisa que a gente viu é que cada um era de uma forma diferente. Então, foram soluções diferentes, tanto de material de construção, né? A gente seguiu a RDC, conseguiu atender bastante a RDC, certo? Uma coisa que a gente já estava, a gente começou dia 16, quando sai a nota técnica, está no Google, sai no final do mês de março. Eu lembro você dizendo, ufa, eu falando com você ali, ufa, passou, deu tudo certo.
Não, não. Eu Mas lembro, e eu o medo de acompanhei ler? online. E tudo que a gente tem. E eu digo, e agora? Eu não vou ler. Chegou de noite, assim, amanhã de manhã eu leio, né? E aí É, vai que. Bianca está Mas até aqui assim, perguntando se o dimensionamento da demanda. Você falou no início, né, que a demanda foi de que precisavam 300 leitos. Como foi essa conta, esse cálculo? Se a arquitetura participou desse cálculo, se isso já veio não, pronto? não. A gente veio da gestão isso. E uma coisa que eles passaram para a gente, porque teve uma resolução também dos intensivistas da associação, que ia aumentar, em vez de ser o cálculo da equipe Hum, para 10 leitos. pacientes, É. esse cálculo ia aumentar para 20 leitos, Hum, desde que ele tivesse um recurso na equipe. certo. Então, veio esse número também Essa para a gente mudança. mencionar quantas camas teriam para repouso, quantos banheiros, né, refeitório, tudo mais. Entendi. Enfim, de uma forma geral, apesar dos projetos terem sido bem diferentes do outro, em termos de Que eram estruturas diferentes, né? disposição, É. mas assim, a gente teve uma linha de raciocínio em termos de prestar sempre atenção na paramentação, desparamentação, como o médico vai chegar, como o médico vai sair. Inclusive, para todos, a gente fornece instalou um container só com chuveiro na área do estacionamento, para Os essa ambientes equipe de ter apoio, condições de tomar um banho entendi. extra, fora mesmo da unidade hospitalar, que ela ali possa tomar um banho antes de entrar até no carro dela para ter o destino, né? A, a parte de gases, já que a gente. A nota técnica, ela fala, né? Que nesse sistema, onde tem pacientes com a mesma patologia, que poderia ser acomodado no sistema de corpo, né? Esse pavilionar. Certo. Então, isso é uma coisa que resguardou a gente, porque no princípio da gestão, a gente estava vendo que fazia individual, não, vai ser um grande salão, à disposição dos leitos, respeitando as distâncias que a RDC preconiza dos leitos. Certo. E é assim, E assim, você me mandou algumas fotos sobre as soluções, né, que vai ilustrar bem isso. Começamos agora a mostrar essas soluções. pode ser, pode ser. Se você for Pronto. passando, eu vou falando aqui. Certo? Vamos lá. Bom, Me avisem aí uma aí o pessoal se disposição. está dando para ver bem, né? Quem está assistindo. Essa daí é a UTI dos coelhos, certo? A gente divide ela em dois blocos, um de 40 leitos, outro de 60 leitos, Rapidinho, porque fica uma área de apoio. rapidinho, que deu um probleminha. Travou a foto, não Tá? abriram todas. Um minutinho. A gente sempre divide uma área de apoio central, né? Porque para ter por exemplo, a área de sala de utilidades, farmácia, apoio do laboratório, a gente colocou um bloco central nessas áreas de apoio e dividiu Pronto, agora os foi. leitos para um lado e os leitos para o outro. E a Vamos. gestão pediu para dividir em Certo. áreas de múltiplo limite. Então, aí a gente tem. Então, tem a questão dos gases, né? Como a gente tinha leitos em meio de salão, né? A gente não tinha apoio para colocar régua de gases e tudo mais. Então, a gente cria uns painéis, que vai aparecer aí também nas fotos. Deixa eu ver se eu acho. Todos os salões, ele tem... Essa é a parte que mostra mais uma área de humanização, onde a gente não tinha como abrir janela, até porque dava para dentro do galpão, né? Então, se optou para colocar esses adesivos. Foi bem legal. Essa parte de humanização é uma parte que o secretário de saúde, doutor Jair Corrêa, sempre se preocupou, né? E que bom que vocês estão bem unidades, alinhados, né? Nesse sentido, né? Okay. Aí é outra arte, né? E a gente trabalha com adesivo, que o artista, no caso... Essa é a equipe, essa né? é a minha equipe. Gente, obrigada. Vocês foram 10. Me diga aí, e todos foram são 10. arquitetos nesta equipe? Tem ainda estudante de arquitetura e tem já arquitetos, né?
E tem o pessoal da equipe da Secretaria de Saúde, junto com o pessoal da gerenciadora, né, que nos deu todo apoio. A gente notou sempre o espírito de sentir que estava fazendo a diferença, que não estava fazendo qualquer trabalho. As pessoas, todos de nível, o pessoal do campo, o pessoal que estava botando a mão na massa ali, estava todo mundo muito empenhado, sabendo que ia fazer diferença para a comunidade. Esse nosso trabalho. Nossa, coisa boa, coisa boa. Vamos lá. Aí aqui. Pronto, esses são os painéis, certo? Que a gente desce uma coluna, né? E coloca um painel. Esse até ficou um pouco alto, porque cada um foi feito por uma empresa diferente, então teve uma certa diferença. Mas a gente trabalhou, era a intenção de que ficasse um pouco mais fácil. Da Aurora ficou bem legal. Esse é da Embiribeira. Aqui foi durante a obra, esse né? era como a gente pegou o da Aurora, gente. O da Aurora estava assim. 20 dias depois, a gente tem ele, até que tem uma arte. Pronto. Essa aqui é uma das fotos da régua de gases, né? Que desce o tubo. E embaixo a gente tem todas as tomadas. Pronto, olha. Volta, Fernanda, para essa humanizada. Aqui, aquela foto certo. que mostrou antes. Aquela que estava assim, antes, a foto de antes, era esse galpão. Certo, essa daqui, né? Essa aí, exatamente. Certo. Aí a gente tinha um piso em Paviflex, né? Que a gente só fez recompor as placas que a gente estava precisando. Nos coelhos, a gente já tinha um piso de alta resistência, cimentado de alta resistência, que a gente colocou só um epóxi por cima. Então, tiveram várias soluções, assim. Esse é os coelhos. Aqui você vê o bloco A, toda a parte de UTI, com no meio os blocos de apoio. Aqui no início, embaixo da foto, é a área de paramentação e desparamentação. 2 enfermarias, certo? E aqui um que liga o outro. Sim, deixa eu ir falando. Armário. A gente sempre optou por usar armários autoportantes, né? Esse aí é outra foto mostrando mais a área humanizada. Isso é uma enfermaria, no caso. Todas têm tomadas para raio-x portátil, infraestrutura para hemodiálise, né? Então, essa é uma parte externa da área dos coelhos. Os coelhos a gente recebeu assim, ó. Já nesse aí a gente tem um pé direito de 12 metros de altura. Então, é como o professor Cléo falou, box in box, né? A gente construiu dentro da construção. Né? Então, aí, isso eram os refeitórios, todos têm um refeitório bem amplo para a equipe. As refeições, e nesses refeitórios a gente cria o apoio para a empresa que vai levar as refeições, certo? Então, assim, a gente se preocupa com o distanciamento, né? E esse aí é nos coelhos também, isso é o tanque criogênico. A gente, ou é a ET? ET, eu acho que é a estação de tratamento. Tá vendo essa régua? Essa ficou bem mais baixinha do que a da... Essa é nos coelhos, tá vendo? A gente vê que essa placa que a gente coloca de apoio para colocar as tomadas e os gases... não, a estação de tratamento é essa, dos coelhos. Lá era um criogênico mesmo, sim. Então, a gente precisa levar toda a infraestrutura, né? Sim. A gente foi vendo o que tinha e a gente teve locais que a gente não precisou aumentar o reservatório d'água, já teve outros que a gente precisou aumentar o reservatório, né? Já está voltando, né? Aí... Aqui são as pias de higiene de mãos e um postinho, né? O posto, Isso aqui aí a outra parte mostrando também humanização, com frases de efeito, né, de apoio da equipe. Essa também... Eu acho que eu já mostrei todas, viu? Isso. Essa daqui é uma das que foi feita na Policlínica, aquela outra foto que apareceu. Certo. Pronto, eu acho que eu já mostrei todas mesmo. E falta alguma área que você não falou? Então, assim, o que ficou tão baixinho agora. Tá ouvindo? Não, tá bem baixinho. O que ficou... Certo, diga aí, veja aí sua listinha, porque faltou falar.
O que ficou para a gente, em termos de... Eu acho que essa experiência de fazer os hospitais de campanha abre o alerta que quando a gente for trabalhar um hospital, fazer um plano diretor, a gente não pode esquecer que a gente, quando vai fazer até a acreditação, né, eles precisam ter um plano de contingência, né? Então, a gente tem que pensar, a gente não pode deixar de pensar nisso só quando... Não, a gente já tem que ter o olhar que aconteça alguma coisa, não sei, um avião, né? Um desastre, uma coisa assim, sei lá, uma tsunami, não sei. O plano de contingência, né? Que aí vai ocupando as áreas e não se revisa na mesma velocidade. Agora, teve umas perguntas aqui de Tayana, que é arquiteta, perguntando se teve cozinha. Peraí que eu não estou te escutando, tá muito baixinho. Estás me escutando agora? Estás me escutando? Estás me escutando? Deixa eu botar o fone, ver se com o fone eu escuto. Vou tirar meu fone. Você está me escutando? Fala. Está escutando? Oi. Está escutando? Você não está me escutando? Bem baixinho, vale. Fale, então, vale. Tayana está aqui perguntando a parte de cozinha, lavanderia, CME. Como foram? Esses serviços foram terceirizados ou não? Foram, na verdade, a CME, porque assim, no início de tudo começar, porque tudo estava correndo ao mesmo tempo, né? A própria gestão não sabia quem ia administrar cada unidade, né? E, por fim, se optou... No início, a gente ia ter uma CME completa, né? Por fim, assume as OS, certo? E, numa reunião, eles definem, que eu acho que foi bem melhor, realmente, cada um usar já o sistema de esterilização que cada um usava. Então, a gente tem apoio então, todos esses serviços de lavanderia, de esterilização, tudo é feito externo por cada OS. Se ele tem, por exemplo, o IMIP, ele tem já a grande esterilização dele no hospital, que é bem vizinho ali, né? Entendi. Nos Coelhos. Então, já outras se usam um serviço terceirizado. Então, a gente deu apoio de área limpa e área suja, né? Para laboratório, a gente tem apoio do laboratório, a gente tem apoio de banco de sangue, né? Entendi. Nas áreas. Então, para os morgues, Sim. né? Os morgues a gente optou por câmara fria e container, né? Teve soluções que a gente realmente precisou, todos os banheiros nos Coelhos. Os Coelhos a gente não tinha bateria de banheiro em canto nenhum. Era muito difícil construir banheiro, era uma coisa que ia demorar muito. Então, a gente teve que optar por container mesmo, sanitário. Mesmo que criasse uma certa dificuldade de acessibilidade. Mas a gente tem que botar na balança, às vezes, numa hora. Tem que fazer escolha, né? Não dá, correr, tem que fazer escolha. E, assim, contornou-se, né? Corredor técnico foi uma coisa que a gente usou muito, né? Entre uma enfermaria e outra, para poder ali a gente correr toda a tubulação, porque não tinha como cavar, embutir tudo. Né? A arquiteta Cláudia Miguel, que é nossa diretora da técnico-científica, que distâncias usou entre os leitos? Foi o da norma, né, Fátima, que você falou? As distâncias ficaram 2 metros entre leito, né? 1,20 de cabeceira, e a gente tem uma circulação, a gente sempre dispunha leitos direito, leito esquerdo, e uma circulação grande no meio, como se fosse uma cruz, que é para poder eu ter uma mobilidade, né? Entendi. Eles sempre se preocupavam em ter, porque quando o médico vai entubar, ele tem que ir para trás do paciente para poder entubar. Então, se tinha, né, essa distância, como afastar, né? Ótimo. E, assim, é uma coisa que me angustiava muito, ver aquele grande salão e a privacidade, todo mundo ali né? junto, trabalhando ao mesmo tempo, aquilo me dava uma angústia muito grande, né? Mas eu acho que a equipe médica ela já está
Já está assim, a Habituando. gente faz o projeto e entrega, né? Vão ter biombos separando leitos, assim? Vai se trabalhar com biombos? Vai ter biombo, não em todos, mas tem Realmente. biombos móveis na hora que precisa dar Entendi. uma Então, para fechar, assim, privacidade. exatamente, para fechar, o aprendizado é cuidar desse plano de contingência, né? Fazer uma análise. Me diga aí, o que é que você ficou de aprendizado para você nisso tudo, como arquiteta, projetista, o que você vivenciou? Bom, o aprendizado foi não se meter numa área que você não sabe. Ter muita, numa hora dessa, olha, eu, graças a Deus, estava numa área e num local que eu dominava, viu? Porque senão eu acho que ainda ficou assim, né? Muita conversa, graças a Deus, foi todo mundo. Aquele espírito de união tomou conta de todo mundo. Foi uma coisa impressionante. Né? Uma coisa que eu aprendi nesse fato aí foi que a gente sempre coloca uma copinha dentro da UTI, né? Assim, na área de apoio. Não, Fátima. Aqui eles vão entrar e não vão nem beber água. Exatamente. Né? Então, assim, não vamos perder, não perca espaço com copinha. Eles vão ter que sair, desparamentar, tudinho, e aí sim, só depois da desparamentação. Isso foi uma coisa que na hora que eu estava fazendo era uma falha de projeto. Uma falha não, era uma coisa que a gente está acostumada a dar, né? Mas a gente estava lidando, na verdade, com um grande isolamento. E um isolamento diferenciado, né? Porque o nosso isolamento normal do dia a dia é só uma área externa, né? Uma anticâmara, na verdade, que ali eu me paramento e desparamento. Né? Nessa não. Nessa você tem uma área separada. Fátima, e que realmente, se não tiver, você vira uma bombinha relógio. Exatamente. Fátima, eu queria te agradecer demais para compartilhar, em ter compartilhado essa experiência. Vivi isso junto com você. Eu acho que diariamente você ia me abastecendo, né, dessa vivência, que eu fiquei curiosa, inclusive. Mas eu queria te agradecer. Vou chamar a Gisele, né, que somos de uma associação. Só uma coisa. Diga aí. Também foi muito importante essa participação com a BDIH. Porque no nosso grupo, todo mundo ia trocando, o que recebia, todo mundo ia postando, né? Então, recebeu a resolução lá que saiu em São Paulo, então postava, né? Então, assim, acho que as pessoas não sabiam nem o quanto estava ajudando, porque o que eu repassei aqui, porque eu fui muito consultada, né? O pessoal dos municípios vizinhos, o próprio pessoal do Estado, que eu tenho, assim, ainda sou muito próxima do pessoal da Secretaria de Saúde do Estado. Tudo que eu recebia, eu repassava para eles. Gente, presta atenção, tem que ser assim, vamos ver o que é que a gente minimiza esse erro. Compartilhamento, né? Então, esse intercâmbio, gente, fantástico. Esse intercâmbio foi o 10. Obrigada a todo mundo. Eu vou lá, então, chamar a Gisele. Obrigada. Né? Hoje estamos numa live diferente com dois profissionais. Um beijo, viu? Obrigada. Tchau. Vamos agora chamar a Gisele. Gisele, consegue entrar? Pronto. Aproveitar para dar uns recadinhos, né? Gente, sigam lá nosso canal no YouTube Brasil. A gente precisa chegar a 1000 seguidores. Não sei se Doris consegue passar a quantidade aí para a gente de quanto tá. Né? Doris até deu uma informação, né, que na Bahia os enfermeiros entram de fralda, né, para nem ter que desparamentar. É uma realidade dura, mas é uma das soluções, né? E queria também avisar sobre o Congresso, né? A gente está atento a todas as instruções dos órgãos, né, que estão de controle, mas que, de fato, a data será adiada, sendo que a gente está naquele momento de revisão de contrato, de achar a data correta, de aprovação no Conselho, aprovação na Diretoria Nacional. E assim que a gente tiver novidade, a gente vai estar trazendo essa nova data do nosso Congresso, que vai acontecer, porque é um momento de relacionamento, a gente vai estar necessitando, inclusive, de se relacionar. Deixa eu ver aqui, porque Gisele não está conseguindo entrar. Deixa eu tentar novamente. Eu enviei para você o convite agora, Gisele. Veja se você consegue. Olha aí. Olá, Gisele. Olá. Boa tarde.
Oi. Ultrapassou um Tá me pouquinho o ouvindo horário, bem? mas dá tempo. Estou ouvindo bem, tá? Eu acho que está todo mundo ouvindo bem. Olha aí, Elber está dizendo que tem 753 inscritos. Vamos ver se a gente acaba a live, pelo menos com 700 e mais um pouco, né? Perto dos 800. E Vamos divulguem, chegar nos gente, 1000. divulguem o link, porque às vezes a pessoa esquece de se inscrever, não é verdade? Então, Gisele, se apresente. Gisele é engenheira eletricista e vai trazer essa experiência porque ela trabalhou em alguns outros estados e não em Pernambuco. Por isso que a gente está chamando a experiência do Covid no Nordeste. Boa tarde, BDH. Obrigada, Fernanda, Emerson, Doris, pelo convite aí de poder compartilhar conhecimento. Só tô vendo aí só gente sabida por aqui, dando oizinho. Espero poder atender, dar continuidade à live aí à altura e poder agregar conhecimento para a gente. Então, um pouquinho da minha apresentação pessoal. Meu currículo formal vai dizer lá que eu sou engenheira eletricista, com MBA em gestão empresarial, pós em segurança do trabalho e pós em arquitetura para unidades de saúde. Mas o foco importante para toda essa realidade que a gente está vivendo hoje é a vertente que eu sempre pautei dentro da minha carreira, que é de conciliar a área técnica com a área de gestão. Então, eu sempre busquei, sempre acreditei que eu precisava entender como o meu cliente pensava para que eu pudesse direcioná-lo a atender os objetivos dele, seguindo todas as recomendações técnicas. Então, sempre procurei trabalhar como uma tradutora, um agente facilitador entre esses dois mundos, entre o pagador, a gestão em si, e os seus objetivos, atrelando isso a todas as considerações normativas. Então, dar informação ao cliente que agregue valor à unidade dele, para que ele possa tomar as suas decisões. Então, fiquei muito feliz em escutar Fátima, porque a realidade dela dentro de unidades públicas é muito parecida com a realidade que a gente vai conversar um pouquinho para unidades particulares, que é a minha realidade, tá? Então, vou estar falando aqui da realidade de trabalho para a região, para obras em Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Bahia. Então, basicamente, essas áreas norte e nordeste, que são as áreas que a gente tem uma maior atuação. Eu sou sócia diretora da PASSE Projetos e a gente atua na rede privada com várias unidades hospitalares, com várias áreas de saúde. Então, dentro dessa pauta de facilitador, dentro dessa pauta de estar traduzindo, é que a gente gerou essa nossa conversa de hoje, a ideia da conversa de hoje, que seria mais voltado a como se define um programa, um partido, para ser adotado no hospital de campanha. Então, Fátima falou um pouquinho aí de que ela recebeu aquela demanda de 300 leitos de UTI a serem criados. E toca para frente, se vira aí para fazer. Então, o nosso trabalho ele vai vir pautado um pouquinho o antes disso, o como a gente chega na concepção de a gente vai fazer leito de UTI, a gente vai fazer o que a gente vai fazer efetivamente. Qual vai ser o plano de trabalho para que possa vir a ser projetado na sequência. Então, dentro desse panorama, desse pano de fundo, eu me fiz 3 perguntinhas. Então, essas 3 perguntinhas foram: primeiro, o que é um programa, o que é um partido, né? O que eu estou falando, e quem define esse programa e como define. Então, vou permear suas premissas, né? Assim. Eu e minhas premissas. Tudo dela é premissa. Qualquer projeto é premissa. Então, o programa. Dentro do programa, a gente tem três variações que foram as mais adotadas, que seria utilização em retaguarda para desafogar uma estrutura original. Então, a gente tem uma unidade hospitalar que já funciona, onde para ela vai ser pensado de ser criado uma estrutura de menor criticidade para servir de apoio
aquela unidade já firmada, já estruturada, hospitalar. Um segundo tipo de programa é uma estrutura mais complexa, que vai realmente ser uma linha de frente dentro da campanha, dentro da epidemia, que pode ser uma epidemia, pode ser qualquer gestão de crise, onde ele vai ter equipamentos de maior criticidade, ou ainda o caso aí que foi os maiores casos de Fátima, que são realmente hospitais de portas abertas, exclusivos e voltados para a pandemia. Então, são hospitais totalmente independentes, que aí já envolve toda a parte de UTI, raio-x, tomografia, laboratório, centro cirúrgico, CME, apoio de funcionários, toda a estrutura bem complexa que a gente conhece de uma unidade hospitalar. Então, são 3 tipos de programas que a gente tem que ponderar muito bem em qual a gente vai estar se tratando para aquela unidade. Então, quem é que define, né? Ok, temos 3, mas quem é que bate o martelo lá e diz que vai ser outro, qual dos 3 programas a gente vai utilizar? Então, esse partido, ele vem realmente de um desejo, anseio, necessidade de um gestor, que a gente chama do pagador. Sim, vem de alguém. Sendo que aí entra uma parte muito importante, que é o envolvimento de todas as áreas técnicas para poder justificar e indicar a viabilidade ou não dessa implantação. Então, nesse momento, entra engenharia clínica, corpo médico, arquitetura, engenharia de projeto, engenharia de manutenção, a engenharia que está lá, o eletricista que está lá no dia a dia, dentro do hospital, a engenharia clínica, entra esse povo todinho numa mesa, conversando e vendo cada um sobre o seu ângulo, sobre o seu propósito, como atingir aquele objetivo. Então, essa definição, ela vem sobre uma equipe multidisciplinar que vai avaliar possibilidades e entraves para a adoção. Isso tudo, no seu caso, você fez online, né? Virtualmente. Sim, não... sim. Até porque você está grávida, o bebê vai nascer semana que vem, não poderia ir. Tudo online, que também que é um paradigma desafio, perfeito, né? Que barreiras quebradas que a gente vem tendo em função da realidade que a gente vive hoje. Entendi. Então, e como essa definição acontece, né? Do ponto de vista de engenharia, os itens mais importantes vistos são: a gente recebe uma unidade e essa unidade ela já possui uma área de pulmão, com previsão de instalações, com previsão de água, de energia, de sprinkler, de gases para aquela unidade. Se ela já existe, coloque as mãos para cima, agradeça a Deus. Né? A gente sabe que realmente isso não é, infelizmente, a realidade. Mas se você tem uma unidade hospitalar bem pensada e que já tem essas provisões, você tá perfeito. Vá-se embora trabalhar. Você encontrou unidades assim nessa experiência? 100% não. 100% não. Mas a gente encontrou, como a gente trabalha com redes variadas, algumas redes que têm uma estrutura, já uma política de cuidado com instalações muito forte. Uma equipe de engenharia por trás muito forte. Não é a realidade de todas as unidades, mas para essas... Da grande maioria, né? Para essas, a gente, quando pega, a gente consegue trabalhar muito mais fácil, a unidade fica pronta muito mais rápido. Até porque você já vem projetando, né? E aí, como você tem um conhecimento da área específico, na área de saúde, então isso já ajuda você ver mais na frente. Até com as normativas e tudo, a experiência ajuda. A experiência é fundamental e também algo que facilita muito é quando você está trabalhando com hospitais que já são hospitais da sua... do teu conhecimento. A gente tem hospitais que a gente não conhecia e tem hospitais que já eram hospitais que a gente atuava. Então, para esses hospitais, a gente já sabe
onde é que tem os pontos onde ele tem folga de carga, onde a gente consegue fazer acréscimos e onde são as dificuldades daquela unidade. A gente já conhece os probleminhas e os benefícios que aquela unidade possui. Então, para essas unidades, então, do ponto de vista de engenharia, uma das coisas que a gente vê é essa questão dele, se ele tem essas áreas. Se ele não tem, se ele possui alguma área de menor criticidade, tipo um auditório, uma área de ensino, um vizinho que é um estacionamento que dá para você alugar, ou um estacionamento que você consegue fazer uma redução, ou ainda uma área de cirurgias eletivas, uma área que você, durante a pandemia, naturalmente, tem uma redução da necessidade de uso e que você consiga... As eletivas mesmo, né? Isso. Desapareceram. Exatamente. Então, a gente consegue... E pensando onde você consegue e fazendo a instalação física para esse desejo. Um outro ponto é se as centrais existentes na unidade têm disponibilidade para essa expansão. Acho que Fátima falou até um pouquinho sobre isso também. Que aí vem, que bom que no público também houve essa multidisciplinaridade, onde uma arquiteta estava aí tão preocupada também se tinha o gerador, se tinha a subestação, se a central da AETE estava ok. Então, a gente vai fazer esse tipo de avaliações se a subestação suporta o acréscimo? Sim. Suporta até quanto? Gerador, suporta até quando? A gente tem centrais que funcionam até quando? E se não funcionar? Se eu não tenho, por exemplo, uma central de gases medicinais que vai conseguir atender, a central não atende, mas a rede atende, a gente consegue uma solução rápida. A gente consegue negociar com a concessionária de, ao invés de ela fazer um abastecimento semanal para aquela unidade, que o abastecimento seja diário. Diário, E com isso a gente consiga manter o abastecimento. É viável a gente trabalhar com aquela área da unidade com geração a diesel, gerador, independente da unidade em si, operando 24 horas a diesel. Vale a pena? É viável? Depois a conta chega para pagar, né? É verdade, tem que mas aí... pensar no negócio também, né? Apesar de é um pensamento, é uma balança que a gente vai ponderar, porque a gente, em obras, em especial no Norte, a gente pondera coisas, por exemplo, não adianta... Eu assisti a live de Can, a gente falando sobre incêndios, e a gente tem uma realidade muitas vezes que a unidade já não atendia as recomendações. Eram unidades que elas já não eram climatizadas, eram unidades que já não tinham rede de sprinkler. Então, quando a gente vai fazer um hospital de campanha dentro dessa unidade, que partida a gente vai tomar? A gente não vai conseguir chegar no 100% normativo. A gente tem que procurar unidades que estejam o mais adaptadas possíveis e que a gente consiga garantir uma segurança mínima para aquele paciente. Porque ninguém vai para o hospital buscando problema, né? Sem dúvida. A gente vai para o hospital buscando solução. Exatamente. Então, parte, inclusive, desse processo do quem, do como, a gente muitas vezes dizer lá para o gestor, olha, essa unidade não dá. Você quer colocar X leitos, mas aqui a gente não consegue, a gente, na verdade, tem que tirar leito. A operação do dia a dia normal, independente da pandemia, a gente já não conseguia ser atendida. Já estava subdimensionada, né? Seu som ficou baixo para mim. Estás ouvindo agora? Eu tô vendo aqui, alguém está dizendo que está baixo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu não tô te ouvindo, eu tô só lendo do teu lado. O pessoal tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tô ouvindo bem baixinho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Todo mundo tá, ouvindo. Posso continuar falando então? Você pode. Eu posso continuar falando? Tá bom.
Eu não estou te ouvindo, não. Então, a gente vai ver essas questões de infraestruturas, como é que elas se comportam. Vamos ver coisas do tipo, a obra é uma obra vertical. É um hospital que ele já... É o meu, Doris, mas vocês estão me escutando? Tá bom, vou seguir. A obra é vertical e a gente ele tem 8 pavimentos de estacionamento e foi indicado por aquela unidade que a gente vai ter que pegar um andar desse estacionamento e vai virar um centro para pandemia. Vai ser atendimento específico Covid. E aquela unidade não quer ter fluxo entre os pacientes que vão estar naquele andar, que antes era no estacionamento, com a sua unidade hospitalar em si. Então, essa unidade, ela vai, por exemplo, a gente ter que pensar vou ter que mandar para esse estacionamento o tomógrafo que está lá no 18º, a gente vai ter que pegar ele e descer com o 8º, vamos ter que descer no raio-x maior porte. Então, como é que vai acontecer esse fluxo de transporte? A gente tem circulações que a gente consiga passar isso, a gente vai ter um guindaste, onde é que a gente vai alocar? Essa estrutura do estacionamento foi pensada para suportar o peso para isso. Então, essas avaliações foram feitas, e respondendo a elas, a gente chega nessa definição se para a unidade a gente vai trabalhar com, por exemplo, a solução de a gente pegar uma área que hoje é UTI, que hoje um hospital que está em funcionamento, que ele tem UTI e tem enfermaria, pegar aquela enfermaria, ampliar e transformá-la em UTI, pegar uma área de consultórios e transformá-la em enfermaria e fazer uma creche de retaguarda exclusivamente com consultórios e alguma coisa de entrada de ambulatorial. Parece ser uma obra de maior porte, que vai envolver uma área maior. Contudo, se as infraestruturas para aquela área de enfermaria, para transformar na UTI, são muito mais fáceis da gente conseguir fazer essa habilitação do que a gente fazer uma UTI, por exemplo, toda nova. Então, a gente consegue chegar nessas conclusões para poder fazer essa volta ao gestor e indicar efetivamente essa comunidade suporta isso com tal acréscimo, com tal considerações e com tais ponderamentos. Entendi. Então, isso tudo é algo que acontece muito rápido, é algo que a gente está falando aí de realmente uma conversa em que em 2 dias isso tem que estar definido e alinhado para que se possa a gente seguir para a etapa de, tendo o local escolhido e tendo a definição do programa físico, a gente começar a tocar o que costumeiramente a gente chama do projeto de instalações em si. Então, vamos lá. Quais foram os seus principais desafios, Gisele, nisso tudo? Tchau. Eu acho que a gente tem uns 3, 4 desafios principais aí, onde eu poderia pontuar. A necessidade da saúde, o objetivo em si da gente estar fazendo aquele trabalho, versus prazo, versus o ótimo e o que pode ser feito, versus a garantia de segurança. Então, a gente conseguir, usando a experiência, aliar esses 4 patamares aí, para conseguir fazer um conceitual de qualidade. Então, não adiantava a gente ter um conceito, um projeto ótimo que não chegasse dentro de um prazo. Não adiantava a gente ter disponibilizar 50 leitos de enfermaria quando a necessidade era de 50 de UTIs. Então, esse alinhamento entre expectativas e possibilidades, ele foi um desafio muito forte. Um outro desafio bem importante, acho que até já comentei um pouquinho sobre ele, foi do que a gente encontrava quando chegava nos hospitais. Então, das unidades que elas já não atendiam a consideração normativa. Então, quando você vai prever para ela expansões, a gente tem uma dificuldade muito maior. Então, ou não atende o normativo, ou ela não tem nenhuma documentação sobre as suas instalações.
Então, a gente teve... Que acontece. Acontece. Então, esse... Esbito e arquitetura é difícil, quem dirá de instalações, né? A gente sofre, mas a gente gosta. E um outro desafio é entender que o planejamento e o replanejamento não é mais nem diário. Ele passa a ser horário. Então, você precisa se ajustar e se reinventar a cada instante. Um material que foi definido um dia antes que ele iria ser o adotado naquela unidade, 2 dias depois se descobre que aquele material não tem mais disponível e que você vai ter que mudar. Então, essa capacidade de estar sempre no processo de planejar, replanejar, foi bem importante. E a criatividade de sair da caixa. Porque a gente falou muito da necessidade, do boom da experiência, mas essa experiência ela precisa vir também sem o engessamento. Porque dentro de um momento de pandemia, a gente tem que também usar a criatividade, sair do costumeiro. Entender que a gente vai ter que usar produtos novos, a gente vai ter que utilizar outros materiais com outras consequências. Com outras a gente vai soluções, né? Vamos ter que pensar diferente, usando aquela experiência sim, mas não querendo replicar soluções que foram feitas anteriormente. E um grande desafio também é de sempre ter em vista o propósito, nunca esquecer dele. Nunca esquecer por que a gente está fazendo aquilo. Eu acho que foram esses os grandes desafios aí do trabalho. E, finalmente, né, o aprendizado para o futuro, né? O que isso ficou de legado e o que é que a gente pode aprender com isso e passar para os nossos futuros projetos e tudo mais. Um item que até Fátima também comentou sobre isso e que eu também compartilho com ela é o envolvimento das equipes na concepção. Quando eu falo desse envolvimento, eu não estou falando só da equipe de instalações ser convidada para estar participando do momento da concepção da arquitetura em si, mas também da equipe de instalações entender que precisa estar envolvida nesse momento. Porque a gente muitas vezes acha que a gente já chegou na hora onde já estava a arquitetura pronta, a estrutura pronta e recebe ainda uma brincadeira de pronto, agora podem destruir o nosso projeto, podem bagunçar ele. Quando, na realidade, muitas vezes, a gente precisa também se envolver. A gente precisa também entender que esse momento é um momento importante. A engenharia clínica precisa entender que ele, por mais que esteja envolvido e tem outras demandas, aquele momento onde ele recebe um projeto para estar avaliando é um momento muito importante, onde ele pode fazer críticas que vão desonerar e vão ajudar na qualidade do projeto lá na frente. Então, esse envolvimento foi uma coisa muito importante que a gente conseguiu resolver coisas muito rápidas que dentro de um processo normal, que a gente diz como normal, passariam-se semanas. Um outro item é plano de contingência precisa ser feito. Então, eu queria só uma curiosidade. Todas essas unidades, porque a gente não falou de uma específica, porque você teve várias experiências, e aí a gente pediu para você contextualizar tudo num pacote só. E o plano de contingência foi aberto, existia, é uma realidade, não é uma realidade? Bom, a gente tinha 2 unidades onde a gente já atuava e que tinham projetos relativamente novos, onde nesses projetos relativamente novos, para algumas instalações, eles já existiam algumas esperas para necessidades futuras. Então, já existiam. Quando chegou a demanda, foi aquela de você abrir o sorriso e tá ali, eu já sei o que eu vou fazer. Então, tivemos esses casos onde o plano de contingência, apesar dele não estar escrito como deveria e realmente um projeto de plano de contingência, mas a gente sabia o que fazer na hora. Entendi. Então, as coisas funcionaram mais fáceis.
Mas o plano de contingência, ele é fundamental, porque no momento onde a gente mais precisa, no momento onde o hospital está com a maior demanda, é um momento de crise, é um momento onde o hospital está lotado, é um momento onde as pessoas, por mais que estejam ali também para trabalhar, elas também estão vivendo suas crises pessoais. Então, todo o processo é muito difícil Doloroso, nesse momento. E se a gente não tem aquilo, planos de contingência como? Da gente saber, eu vou deixar uma enfermaria preparada para no futuro ser uma UTI. Não vou investir nesse momento em já deixar todos os equipamentos montados, mas eu vou deixar uma infraestrutura passada, vou deixar um espaço físico para um acréscimo de central, vou deixar um espaço físico para um remanejamento de cargas quando for necessário. Então, você ter essa política já pensada do que fazer no momento salva vidas, realmente. E economizar em infraestrutura não é uma solução inteligente. Infraestrutura dentro de uma unidade hospitalar, no momento de uma implantação, é algo muito barato. Onde você deixar essas infraestruturas bem estruturadas e bem pensadas, você desonera, você depois consegue ter um potencial muito maior de movimentação dentro da unidade hospitalar. A gente costuma brincar aqui e dizer que o hospital, né, a unidade hospitalar, a gente compara ela ao corpo humano, onde a gente tem uma arquitetura, que é nossa estrutura, a gente tem um projeto estrutural que vem aí fazer o nosso esqueleto, e a gente tem as instalações que vão dar vida àquele corpo. Logicamente, puxando para nossa sardinha, para o nosso lado, né? Então, tô vendo. Então, a gente vem com a água e o esgoto fazendo o sistema circulatório, a gente vem aí com as instalações elétricas fazendo o sistema neural e vai dando vida a esse corpo. E se essa vida não chega até as extremidades, a gente perde as possibilidades. A gente sobrevive, mas a gente perde as possibilidades. E uma equipe realmente muito focada. Uma equipe que tirou egos, tirou julgamentos, tirou esse problema é meu ou esse problema é seu? Não, esse problema virou nosso. E todo mundo focado em querer fazer, em se colocar no lugar, em se imaginar que no dia seguinte você poderia precisar daquele leito. Então, acho que o propósito foi lindo. O propósito de conseguir se atender foi lindo. Então, acho que é isso, assim, o grande... E lembrando, né, assim, eu digo que alguns gestores vão aprender pela dor, né? Do plano de não ter um plano de contingência, de não ter contratado pessoas que sabem o que estão fazendo. E é isso aí. Poxa, eu queria agradecer, né? Queria agradecer a todos que assistiram, queria agradecer a Gisele, que Bernardo vem a semana que vem, que aguardou aí a live para você. Tá aqui. Né? E fique em casa, pessoal. Eu agradeço a audiência. A gente vai dar notícias sobre o Congresso e vejam aí o canal para a gente atingir. Doris, enquanto estamos aí no finalzinho da nossa live. Só uma palavrinha final é de que nós somos engenheiros, arquitetos, gestores, mas quando a gente atua na área de saúde, a gente está salvando vidas. E esse salvamento de vidas, ele vem com muita responsabilidade nos nossos projetos. Ele precisa vir com um conceito muito forte de que a gente não é desenhista ou aplicadores de desejo dos nossos clientes. Que a gente precisa ser realmente agente pensante, orientar, discordar quando necessário, porque a nossa responsabilidade final é com o produto, é com o paciente. Isso, não é com o agente pagador. E que a gente possa sair de tudo isso que a gente está passando, mais conscientes realmente do nosso papel, melhores profissionais e melhores pessoas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, Gisele. E até a próxima live aí, que a gente vai anunciar nos canais nossos. Tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau, gente.